Então, boa noite a todos. Esse é o nosso encontro do dia 2 de março de 2021. Iremos estudar o livro O Porquê da Vida, de Leon Denis, um trabalho de cooperação entre o Humberto e o Jader. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês e gostaria de passar, então, a palavra, eu não sei se vai ser para o Humberto ou o Jader, quem vai começar. Com vocês, queridos. Boa noite a todos. Boa noite, Fabrício. Sou eu mesmo que começo. E para tratar do porquê da vida, a gente precisa entender o contexto histórico, filosófico em que se dá o livro, né? Que é, evidentemente, a gente percebe da primeira à última página, um tipo de reação ao materialismo dominante. O materialismo não no sentido naturalista, não no sentido materialismo, digamos assim, quanto à substância básica que compõe o universo ou a cosmologia, mas o materialismo no seu aspecto moral, seu aspecto existencial, emocional, Acho que nós perdemos o Humberto. Vocês estão conseguindo ouvir o Humberto? intelectuais, são, afinal de contas, criadores dos métodos modernos, né? Brentano é professor de Freud e de Husserl, também influenciou muito a Gestalt, né? Por outro lado, Dilthey é o intelectual supremo do final do século XIX, que vai basicamente estabelecer os critérios orientadores das ciências humanas, o significado, inclusive, de ciências humanas em contraposição às ciências da natureza. Então, esses intelectuais são exemplos de intelectuais engajados no combate ao niilismo, estão tentando ali descobrir alguma alternativa para, de certa maneira, salvar a filosofia, salvar os valores orientadores da vida, promotores de sentido para a vida. Essa guerra cultural ela vai continuar ao longo de toda a primeira metade do século XX, mas, como vocês sabem, graças às guerras, principalmente, são muito traumáticas para a Europa, de certa maneira envolvem também os Estados Unidos. Os Estados Unidos recebe um aporte, né, um movimento muito grande de imigração de judeus, muitos sobreviventes de campos de concentração, alemães ou outros europeus fugidos da guerra. Então, graças a esse contexto todo, os Estados Unidos, que também é, a partir de agora, o bastião do Ocidente, ele está totalmente envolvido, totalmente comprometido com a ideia de reconstrução do Ocidente, de uma releitura radical do que é a civilização ocidental. Então, esse é um outro movimento no qual a gente não deve entrar, porque ele ultrapassa o período de vida de Leon Denis. Então, ele já não tem mais a ver com a obra de Leon Denis. Leon Denis não foi afetado por esse movimento, foi afetado pela época e pelo movimento anterior, que era o de choque entre o niilismo, ou seja, o materialismo em sua roupagem mais existencial e ética, e, por outro lado, aqueles vários oponentes ou perspectivas que se colocavam ali como alternativas a esse niilismo. O problema é que, particularmente no movimento espírita, mas na cultura geral como um todo, nós muitas vezes confundimos os termos pessimismo, materialismo, niilismo e associamos, às vezes, o materialismo a uma versão puramente, digamos assim, naturalista ou cosmológica do que seria o espectro todo do materialismo. O que seria, então, essa versão cosmológica, essa versão light? É aquele materialismo do qual a gente diz fulano é materialista, mas é uma ótima pessoa. Então, esse sujeito, ele geralmente, quando a gente designa esse sujeito, a gente está apontando para o materialismo cosmológico. O sujeito acredita que o universo surgiu com uma grande explosão, mais ou menos ao acaso, e que as coisas foram se desdobrando de maneira natural, e, entretanto, ele não tira conclusões
ético-morais existenciais plenas dessa perspectiva cosmológica. Então, ele é uma ótima pessoa, ele segue as leis ou os padrões até morais da sociedade, é uma pessoa caridosa, generosa, e a maioria das pessoas, de fato, são assim. Quando Kardec, inclusive, analisa no livro dos Espíritos o materialismo, as respostas que ele recebe vão no sentido mais ou menos desse materialismo puramente teórico, do sujeito que não introjeta um materialismo a ponto de se transformar em um nihilista total, que seria a consequência última filosófica do materialismo. Então, esse materialismo cosmológico, materialismo a respeito das condições externas da vida humana, da natureza, não nos interessa minimamente. O materialismo de que Kardec fala, de que Leon Denis fala, não é esse. É o materialismo moral e existencial. O nome próprio do materialismo existencial e moral é niilismo. É a ideia de que, neste campo da vida, neste aspecto da existência, não há nada. Não há nenhuma tábua de salvação, nenhum pilar, nenhuma pedra angular sobre os quais possam ser construídos quaisquer valores, quaisquer perspectivas de sentido da vida. Então, esse materialismo combatido pelo Espiritismo, através dos seus grandes autores, ele é eminentemente um materialismo filosófico pleno, que extrai todas as consequências morais do fato de nós estarmos sós num universo constituído aleatoriamente, ao acaso, e onde as nossas vidas são puro acidente, e, portanto, não podem ter sentido. Seria irracional, ilógico, atribuir qualquer sentido à vida humana a partir desse dado fundamental de que o cosmos se constitui de maneira casual, aleatória. Bom, cabe também a gente separar pessimismo, materialismo e niilismo, que são termos bastante semelhantes e que se desenvolvem principalmente ali na segunda metade do século XIX. Nós temos representantes anteriores, alguns deles famosos, como, por exemplo, Marx ou Feuerbach. Embora Feuerbach a gente já deva ler assim com um grãozinho de sal, não é um materialista tão pleno quanto a gente deveria imaginar quando a gente, do século XX, do século XXI, a gente imagina o que seria a concepção materialista, e o próprio Marx, na medida em que ele é um discípulo de Hegel, ele não está totalmente descontaminado daquela lógica processual dialética, que é uma lógica eminentemente espiritualista, de interpretação da realidade. Então, por mais que a intenção dele seja extirpar todo o traço de espiritualidade da sua filosofia, esses elementos que ele usa como instrumentais, inclusive, não como conteúdo, mas como ferramentas do pensar, eles acabam conduzindo a algumas concepções que não são concepções materialistas puras. Então, a gente pode dizer que o materialismo pleno mesmo, ele surge com um sujeito, vou ver o nome todo dele aqui corretinho, chamado Friedrich Albert Lange. Esse Lange, ele foi, assim, talvez o primeiro materialista crasso no campo da filosofia. Foi basicamente um historiador da filosofia que vai nos apresentar uma versão, a gente poderia dizer, grotesca da história da filosofia, que pela primeira vez, talvez a única vez, alguns autores menores, como Demócrito, eles são colocados acima de Sócrates, Platão e Aristóteles, como filósofos que teriam tido uma intuição mais profunda da realidade, mais completa da realidade. Por que isso é escandaloso e anormal? Bom, basicamente porque não há condições metodológicas, não é apenas uma questão de doutrina, mas não há condições metodológicas para se defender um atomismo enquanto ponto de partida do filosofar, por exemplo.
muito menos enquanto ponto de partida de uma meditação ética mais séria, ou de uma meditação existencial mais séria. E quando Lange ele comete esse, digamos assim, esse abuso de colocar Demócrito no topo da lista dos filósofos, né? Dizer, o verdadeiro pai da filosofia é Demócrito, também Leucipo, Epicuro, né? De certa maneira, Marx havia dito algo parecido desde a sua tese doutoral. Marx tentou defender, né, Epicuro, Demócrito, como também Lucrécio, né, se não me engano, como melhores representantes de uma visão de mundo mais realista, mas foi efetivamente Lange quem teve a audácia, né, não vou nem dizer coragem, mas a audácia de dizer que esses pensadores pervasivos, oniabrangentes, né, que são Platão e Aristóteles, eles poderiam ser descartados quase como pensadores idealistas espiritualistas e que, por isso mesmo, né, sem nenhum tipo de discussão filosófica, sem nenhum tipo de contraprova, de argumentação séria, só por isso eles mereceriam ser imediatamente descartados de qualquer cogitação mais séria ou de qualquer analogia ou tentativa de fundamentação de uma visão moderna das coisas. Porque, de acordo com a ciência, diz o nosso amigo Lange, né, que não é nem bem um grande filósofo, nem um cientista, de acordo com a visão moderna, o mundo ele seria constituído puramente pela matéria. O pensamento, ou o que a gente chama de alma, de pessoa, seriam secreções cerebrais, né, basicamente redutíveis a secreções cerebrais, e, portanto, a gente pode separar a história de filosofia, né, a história da filosofia em geral, entre aqueles que defenderam uma concepção parecida com essa e uns malucos religiosos que, de alguma maneira, tentaram fazer teologia escamoteada, disfarçada de filosofia. Muito bem. Paralelo a esse movimento de Lange, foi um autor que foi levado a sério por um número muito limitado de pessoas, mas algumas delas importantes. Por exemplo, uma pessoa que levou a sério o livro de história da filosofia de Lange foi Friedrich Nietzsche, né? Nietzsche também não era primariamente um filósofo, ele era um sujeito que, de certa maneira, se alçou a si próprio a condição de filósofo a partir da sua especialidade, que era a tragédia grega. Ele era um analista de peças de teatro grego, de poesia e de literatura grega, contratado pela Universidade da Basileia, por exemplo, uma cadeira de filologia, o que, a princípio, para a época, era razoavelmente distante da filosofia. Mas, a partir daí, a partir de obras como O Nascimento da Tragédia, as pessoas observam que ele tem uma veia filosófica, ele é um filólogo que olha para a filosofia, ou que tem em mente algum tipo de visão filosófica, de projeto filosófico, em paralelo com sua análise da literatura, e cada vez mais, até por conta do seu sucesso literário, como bom escritor que ele vai aos poucos ganhando terreno dentro da filosofia, dentro da cultura em geral do século XX, né? Um pouco depois até da sua morte ou do fim da sua carreira produtiva. Lembrando que os últimos 10 ou pouco mais de 10 anos, Nietzsche não produz, porque ele é acometido por doenças mentais muito graves e termina os seus últimos anos num sanatório, né, com disfunção mental muito grave, praticamente total, a ponto de não conseguir interagir com as pessoas mais, conversar. Bom, bem antes disso, nós temos ali no começo do século XIX uma outra coisa que tem a ver com o materialismo, mas que as pessoas confundem e, de fato, não é materialismo, que é o trabalho Schopenhauer. A visão de Schopenhauer, ela é, numa palavra, pessimista, mas não é materialista. O que a gente pode chamar de niilismo seria o estágio final de desenvolvimento de um casamento entre o pessimismo, do qual o melhor representante é Schopenhauer,
e o materialismo, do qual o melhor representante, pelo menos na Alemanha, seria Lange, né? Nós temos também o Huxley na Grã-Bretanha, é um representante também sério e que afetou profundamente a academia britânica da época. Na França, a situação é bem peculiar, porque não existe assim uma dominância de um partido, existem várias opções. Dentro dessas opções, há algumas mais materialistas, outras menos, outras, claro, antimaterialistas, mas para a gente deixar assim um esqueminha didático, a gente pode dizer, a partir do caso alemão, né, que o casamento entre o pessimismo de Schopenhauer, por exemplo, e o materialismo de Lange, ele vai culminar no niilismo de Nietzsche. Bom, então o que seria o pessimismo? Por que ele não é materialismo? Basicamente, ele não é materialismo porque Schopenhauer ainda concebe uma constituição metafísica da realidade que não é uma constituição material. Há uma força da vida, uma vontade, uma energia vital que é a causa primária de todas as coisas, e essa causa primária, Schopenhauer chama de vontade com V maiúsculo. Não é um espírito, não é um intelecto, não é uma força inteligente, portanto, a gente pode dizer com certo conforto que não é Deus, mas também não é algo de oposto ao espiritualismo, no sentido de ser a matéria, porque essa coisa ela tem características eminentemente subjetivas ou espirituais, como, por exemplo, é vivente, é uma vontade, ou seja, uma força orientadora, uma força, inclusive, desejante, né, do cosmos. Bom, acontece que não sendo racional, não sendo inteligente, esta força ela é cega. E sendo cega, ela é amoral. Ela não pode estabelecer divisões de certo e errado, de bom e mal, de melhor ou de pior. E ela tanto produz os filhotinhos, né, dos quais a leoa cuida carinhosamente, quanto ela produz os dentes do leão dilacerando a jugular da gazela. E aí Schopenhauer vai dizer, bom, essa mesma leoa, ela, de um ponto de vista, ela será dita boa, de outro ponto de vista, ela será julgada como má, mas isso não faz sentido nenhum, são apenas pontos de vista a partir dos quais nós julgamos moralmente as coisas, mas no nível filosófico, ou seja, no nível metafísico, não há bem nem mal, a vontade é cega, ou seja, a força cósmica básica e a causa de todas as coisas não se importa conosco. Nós apenas existimos como efêmeros subprodutos da sua dança de Shiva, que é uma dança destruidora, uma dança transformativa, e o único critério dessa dança parece ser a própria transformação. Então, a partir desse pessimismo, que não é um pessimismo cósmico, mas é um pessimismo do ser humano, né? Do ponto de vista humano, nós sabemos que nós somos apenas carne apodrecendo enquanto falamos aqui. E na medida em que somos carne apodrecendo, o nosso destino é o sofrimento. Nós somos marcados e condenados ao longo das nossas vidas pelas frustrações, ou seja, por não alcançar a felicidade a que nós almejamos, e, por outro lado, por sofrermos cotas, às vezes, consideradas por nós injustas, desnecessárias, ou que não nos cabem, né? De dores, de sofrimentos, de traições, de amarguras. Então, há aqui e ali alegrias, felicidades com F minúsculo, e não bem-aventuranças, não salvação, não libertação, talvez. Uma libertação deveria ser mais ao estilo oriental para Schopenhauer, quer dizer, uma espécie de negação da realidade, uma espécie de negação dessa fonte de todas as coisas que pulsa no meu peito, que me faz desejar loucamente uma coisa atrás da outra, sem nunca descansar numa satisfação eterna, numa bem-aventurança eterna, num estado de graça. E esse estado puramente negativo, essa supressão da vida em mim, seria o único tipo de libertação, salvação a que eu posso aspirar. Bom, disso, misturado com o materialismo, aí sim Nietzsche extrai o niilismo.
Mas só para fechar o meu comentário, então, uma última observação é que Nietzsche vislumbra, já da metade para o final da sua obra, duas formas de niilismo. Seria o niilismo passivo e o niilismo ativo. O niilismo passivo seria aquela desgraça sem fim e que realmente não faria muito sentido, seria uma espécie de suicídio existencial. Seria o sujeito constatar que a vida não tem sentido e beber esse cálice de veneno, né, de uma constatação absurda dessas até o final. E aí Nietzsche diz, bom, isso não tem como resultar bem para ninguém. O que a gente quer não é isso. O que a gente quer é dizer o seguinte, bom, Jesus ou Sócrates ou Buda eram sim uns trambiqueiros que tiveram pena do estado de sofrimento da humanidade e inventaram umas lorotas para diminuir esse sofrimento, para dar às pessoas um sentido de propósito, algum tipo de consolo, algum tipo de alívio. Mas, embora eles estivessem enganando as pessoas um pouco, até certo ponto, talvez até acreditando nesses delírios, eles fizeram coisas boas, porque eles estavam tentando, de alguma maneira, dar ferramentas para as pessoas, oferecer meios de superação dessa angústia atroz, dessa falta de sentido total. Então, o que nós devemos fazer é isso, um niilismo ativo, que reconhece que a vida não tem sentido, o cosmos é um grande acidente que resultou em nós, e, entretanto, aqui estamos, podemos ter vidas melhores ou piores, vamos tentar ter vidas melhores, vamos tentar promover, de alguma maneira, o nosso bem-estar e fruir as melhores coisas da existência. Vamos ouvir Chopin e vamos ao teatro, vamos comer bem e vamos celebrar a vida, né? Vamos ter a alegria de viver e encontrar o nosso propósito ou inventar o nosso propósito a partir desse poder que é o poder da criatividade humana. Também nisso, né, nós, depois desse livro, nós vamos entrar no Espiritismo na Arte, também de Leon Denis. Nesse cometimento, os artistas são muito importantes. São os artistas que nos trazem desse estado de desconsolo para algum tipo de proposta fictícia, mas que produz em nós o gozo, o divertimento, a distração, algum sentido de elevação legítimo, né? Ele não vai dizer que não há sentido legítimo de elevação, mas algum sentido de elevação possível para as nossas vidas. Então, vou ficar por aqui observando a importância de separar cuidadosamente esses movimentos e também não reduzi-los demais. Gratidão, Humberto. Agora a palavra com você, Jader. Você está num silencioso. Fabrício, quando você puder, por favor, habilita a apresentação. Tá? Eu acabei trazendo alguma coisa aqui para nós. Sem essa erudição toda do Humberto, mas com muito boa vontade, uma das coisas que eu consultei, e eu fiquei muito feliz com o encontro desse trabalho. Foi um trabalho de conclusão de curso de um aluno de História, de uma federal do interior da Alagoas. Sabe? E o trabalho, o autor se chama Cleberton Luiz Gomes Barbosa, e o trabalho dele se chama As Flores do Nada, o niilismo como horizonte histórico do Ocidente no século XIX. Eu consultei uma série de outros livros, outras fontes, mas o Cleberton é um historiador que a gente pega a mão e ele leva a gente pelo século XIX em direção ao niilismo. Então, me pareceu uma leitura muito rica, uma leitura, inclusive, fácil, né? Que dá para a gente, para todos nós, mesmo sem a formação em filosofia, acompanhar o pensamento do autor. Eu não vou defender se está certo, se está errado, porque me falta qualidade e informação para isso, mas me pareceu bem fundado o trabalho do Barbosa. E ele tem uma frase que eu queria colocar do lado do subtítulo do Leon Denis, e que demarca bem
a ideia do niilismo. E o niilismo está muito presente para nós na psicologia. Ele diz assim, na página 11 do trabalho dele: nascemos sem motivo, vivemos sem sentido e morremos em vão. Então, essa é uma outra visão que a gente pode ter do niilismo, como sendo assim o máximo do máximo do máximo do ceticismo. Tá? O conhecimento é impossível, nós somos praticamente nada, tá? E para entender esse nada, se o Fabrício conseguiu me ajudar aqui, eu trouxe uma visão de mundo do tempo de Galileu, que a gente ia falar na última ou penúltima reunião. Deixa eu ver se eu consigo colocar o Galileu na tela. Conto com você, Fabrício, eu sei que vai dar certo. Tá disponível já, é só você... Eu preciso botar no modo de apresentação primeiro, botei. Agora eu venho aqui no Alt Tab, volto, vou lá embaixo, Share Screen, não é isso? Isso, Share Screen. Aí eu acho o Galileu aqui no meio de um monte de coisa. Tchan, está mostrando? Está. Então, olha que coisa interessante esse modelinho aqui. Eu não conhecia esse modelinho. Quando a gente foi estudar como a fenomenologia pode ajudar a compreender o método de Kardec, nós esbarramos nisso aqui. Tá? Então, aqui interessa que essa era a visão de mundo que existia antes de Galileu, obviamente discordada, tá, por um ou dois astrônomos da época. Tá? Então, aqui a gente vê que a Terra está no centro do mundo, do universo conhecido, os planetas giram ao redor da Terra. Eu não sei se vocês conseguem ler as coisas que estão escritas aqui nessa imagem, tá? Mas logo ao redor da Terra circula Mercúrio, depois Vênus, depois vem o Sol. Isso não é estranho para nós? É dessa forma que eles enxergavam essa realidade. E depois do Sol girava Marte, está no centro do universo. O universo gira ao redor de nós. Tá? É quando os astrônomos começam a fazer cálculos duas luas, Phobos e Deimos, tá? Ele consegue observar que Vênus não se comporta como se o Sol girasse de uma forma circular externa a Vênus. As explicações que esse modelo dava, elas começam a não ser mais explicações sustentáveis diante daquilo que ele via, que ele conseguia observar. E ele vai fazer as anotações de tudo que vê e qual a conclusão que ele chega, que é um sistema solar com o Sol no centro, um heliocentrismo, tá? E a Terra girando ao redor do Sol, tá? Planetas girando em órbita, que aí já não é Galileu, mas mais à frente, acho que Kepler vai descobrir que as órbitas são elípticas e com satélites ao redor deles. Ou seja, a realidade era muito diferente da realidade que se acreditava e na qual a igreja se sentia à vontade para autorizar ou não autorizar, para estar presente. Tá? Disso, quem entende mais de história da igreja é Humberto. Então, eu não vou entrar nesse caminho. Vamos em direção ao niilismo. Mas isso aqui é uma saída interessante para a gente começar a ver o niilismo. Deixa eu voltar para ver todo mundo. Como é que eu consigo ver todo mundo, Fabrício? É só você dar um stop.
Stop share. Estou vendo todo mundo, que bom. Pelo menos um terço de todo mundo. Aí, então, o que a gente vê? Que algumas crenças que eram muito consolidadas na Idade Média, elas começam a ser questionadas. Se compreendia quando a gente chega no século XIX, no século de Kardec, já não era mais o mundo que os avós de Kardec acreditavam. O homem já não estava mais no centro do universo. Nós éramos uma esfera ao redor de um sol, mas vai-se saber que eu tenho galáxias mais distantes, vai-se saber que nós somos assim, o nada do nada dentro de um planetinha, e hoje a gente diria que gira ao redor de um sol de quinta grandeza. Então, isso é um impacto no conhecimento da física, mas isso vai levar a uma outra questão. Uma questão que envolve aquilo que está na Bíblia é a verdade? Eu devo crer naquilo que está na Bíblia? Eu devo crer no cristianismo? E a França de Kardec passa por um segundo movimento, que é o iluminismo, e que começa a questionar outras coisas. Nós, enquanto país, devemos sustentar a igreja? Nós, enquanto país, devemos sustentar os padres? Tudo bem que eles sustentam a educação, mas essa educação que eles dão é uma educação válida, já que muitas coisas que eles acreditam estão sendo França, mas o cristianismo. Eu acho que já falei na outra reunião, recomendei que se lesse a autobiografia do Camille Flammarion, nosso jovem astrônomo que trabalhou com Allan Kardec na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. No início da biografia dele, quando ele fala da infância, ele vai se recordar de todos os erros que ele encontrou, do ponto de vista das ciências naturais, os erros que ele encontrou na escola em que ele estudou, que os padres ensinaram para ele. Então, Flammarion é uma pessoa muito mais resistente ao cristianismo do que Kardec. Kardec a presença da igreja não conseguiu ser retirada com a Revolução Francesa. A Revolução Francesa queria fazer um ensino laico, lembram dessa questão? Posta. Mas fez-se a Revolução e não se tinha professores, dinheiro, tempo para formar os professores. Então, a Revolução Francesa continuou contando com a participação da igreja no ensino fundamental e médio. E a igreja entendia que deveria ensinar para os cidadãos franceses não só conhecimento, mas também valores. Kardec, na sua época, vai fazer toda uma crítica à estrutura da educação como era feita pela igreja. Ele acha que eles estudavam muito grego, ele acha que se estudava muito francês, ele questiona as origens da educação do trivium, do patrivium, que eu me lembro ter estudado no passado na história, né? Na história da educação. Então, o que a gente vê é que, com o passar do tempo, a gente tem uma mudança de visão de homem, um questionamento do cristianismo como uma fonte de valores. Na França, que é onde a gente vai encontrar Kardec e Leon Denis, tá? E eu encontrei alguns conceitos de niilismo. Então, olha só, a Banhanos foca em doutrinas que se recusam a admitir realidades ou valores. Então, a realidade espiritual é uma das que vai ser negada no ápice do cientificismo que a gente já estudou aqui, que é o positivismo.
só existe a matéria. Não existe o princípio espiritual, só existe o princípio espiritual. Somos corpos. E com o avanço da biologia, quando chegamos em Darwin, ele vai dizer mais. Ele vai dizer, somos um animal como os outros. Estamos inseridos na cadeia da classificação dos animais. E não somos muito mais do que os outros. Devemos ser pensados como animais. A criação não se deu como se encontra escrito literalmente na Bíblia. As espécies se modificam por causa da luta pela sobrevivência. Então, toda a observação que ele fez nas ilhas aqui na América do Sul, que depois o Wallace vai fazer também na América do Sul, no Pará, no Amazonas, e depois no arquipélago malaio, vai descrevendo que, à medida em que os ambientes são diferentes, os animais que têm determinadas características, os que têm, por exemplo, um bico grande, aves que têm um bico grande para poder capturar vermes que estão dentro da terra, sobrevivem num local que está cheio de vermes. Aves que têm um bico como o de papagaio para poder cortar sementes sobrevivem numa ilha cuja fonte de sobrevivência, de alimentação delas, seja exclusivamente as sementes. Então, eu posso ter aves da mesma espécie, já classificadas. Essa classificação é de 1 século antes de Darwin. Oi, Jader, tudo bem? Você ouve a gente? Vocês não estão me ouvindo, não? A sua conexão está bem ruim hoje, né? Já travou umas 20 vezes. Sabe, eu estou no interior de Minas. Melhorou um pouco? Eu sei como é. Então, assim, resumir um pouco mais hoje, né? Só para a gente não ficar assim prejudicando o pessoal na travação. Tá bom, tá bom. Desculpe. Vocês conseguiram acompanhar até agora? Então, eu estava falando do cientificismo e do positivismo como antecessores do niilismo. Eles são antecessores do niilismo por quê? Porque fazem as pessoas acreditarem que o homem é só esse corpo que aqui está e não é muito diferente dos animais. E que os valores que eram propagados como bons para o homem ou maus para o homem, tá? Eles são de fonte duvidosa. Então, o niilismo tem uma atitude cética para com os valores. Tá? A gente viu que ele tem um pé no ceticismo e, para a gente terminar, Humberto, um pé no romantismo. Tá? Eu queria lembrar, então, que ele começa a surgir no século XVIII, com a perda da autoridade da Igreja, com a ascensão do iluminismo, das ciências e dos entraves políticos. Tá? E, bom, então a gente tem... Tá bom a gente ficar por aqui. Não vou falar de Marx, nem de Feuerbach, nem de Kierkegaard. Tá? A ideia é a gente entender por que o niilismo é algo tão diferente do espiritismo, ao ponto de Kardec entender como oposto, qual a conexão que ele faz, que ele tem com o materialismo. Ele não se subsume ou se dissolve dentro do materialismo, mas ele nasce de uma empreitada materialista. Como que ele atinge o corpo e a alma, tá, dos seus nihilistas? Tá? E eu queria mostrar um caso que ilustra um pouco essa história da perda de valores. Essas coisas que a gente está falando no século XIX parecem distantes de nós, mas elas são presentes nos dias de hoje. Eu nasci no interior de Alagoas, então eu imaginei o autor do trabalho, aí fantasiei aqui da minha cabeça como tendo nascido numa cidade pequena, com todo um sistema de valores, com todo um sistema de realidade, com toda uma explicação sobre o que é a vida, com a valorização da família,
e ele sai e vai estudar numa universidade. Quando ele sai e vai estudar na universidade, ele toma contato com uma experiência, uma forma de vida totalmente diferente daquela que ele vivia. Ele pode entrar numa crise de valores. Agora, imagine, nós estamos num mundo que está todo conectado. Eu estou conversando com um grupo que tem uma pessoa de Portugal, né, Ana? Tem uma pessoa da Inglaterra, que tem uma pessoa de Minas Gerais, tem outra de São Paulo, tem gente de diferentes lugares, capazes de acessar a diferentes realidades, vivendo em sociedades diferentes. Isso dá mesmo uma mexida nas pessoas de uma forma geral. Para quem não acredita em Deus, imagina pensar ou tentar dar significado a algo como a pandemia que a gente está vivendo agora. Milhares e milhares de pessoas desencarnando. Ele entende que nós somos não mais do que um animal, então estamos morrendo com que sentido? Sem sentido. Qual é o sentido de toda essa morte? Nós ainda, no Brasil, ainda temos um sentido, que é se indignar com as ações que o governo fez para poder prevenir a desencarnação em massa que a gente vem acompanhando e que a gente vem vendo nossos amigos fazerem. Mas se a pessoa acredita em Deus, ela pergunta por que ele permite isso? Qual o significado disso? Qual o sentido disso? E é exatamente esse ponto que o Denis vai tratar no livro O Porquê da Vida. O subtítulo do Porquê da Vida é Quem somos, de onde viemos, para onde nós vamos. Lembram da frase que eu falei do autor lá, do historiador, que ele fala assim, a resposta que ele tem para essa pergunta é: nascemos sem motivo, vivemos sem sentido e morremos em vão. Olha que coisa triste. Imagina levar isso à sua máxima consequência. Então, deixa eu ver se dá tempo. Não dá tempo não, já são 16h16. Vocês me desculpem, eu vou parar por aqui. Eu ia contar a história do Camilo Castelo Branco, que nasce no romantismo, passa pelo realismo. E eu queria mostrar a história dele encarnado, porque nós espíritas já lemos a história dele depois de desencarnado. Tá? Mas aí fica para a próxima, né, Humberto? Desculpa, Fabrício, eu perdi a noção do tempo aqui, eu vou falando e vou me empolgando. Perdão, tá, Humberto? A gente está no tempo, fica tranquilo. Pessoal, então agora quem quiser fazer alguma pergunta, fazer interação com o grupo, você pode levantar a mãozinha. Ou... Eu queria falar com o Jader. Ô, Jader, o que você trouxe desse trabalho, dessa pessoa que apresentou, né, sobre essa existência tão vã, né, vamos dizer assim, eu me lembrei, eu não consigo saber de onde que eu li, mas dizia assim: quiseram que eu vivesse, nasci, deram-me amor, cresci, mostraram-me a vida, sorri, quando fui vivê-la, morri. Interessante. Eu não consigo lembrar de onde, mas eu acho que traz isso, um pouco disso que você trouxe para a gente, né? Me parece um pouco mais romântica. Não sei o que o Humberto pensa. Essa ainda tem um quê de romantismo. Ele só está achando a vida curta, né? Mas ele não está negando os valores. Concorda, Cristina? A vida é sem sentido. Ele só fala assim, na hora que eu entendi a vida, morri. E aí, Humberto? Bom, eu sou suspeito, né? Eu sou um romântico, né? Eu me entendo como um romântico. Né? O que caracteriza o romântico? É aquele clima eterno dos elfos de Tolkien. É uma nostalgia, uma saudade desesperadora do passado. Aliás, saudade só existe em português, né? Tem o Sehnsucht em alemão, que é quase a mesma coisa.
mas o português tem um lugar tão específico para essa palavra, tão filosófico, tão metafísico, que existe em Portugal, infelizmente não no Brasil, uma filosofia da saudade, né? São livros e mais livros que grandes autores, né, escreveram a respeito desse sentimento, que é um sentimento pátrio, sentimento cultural dos portugueses, que nos foi comunicado a nós, aos angolanos, né? Temos aqui a nossa amiga, aos moçambicanos, aos goanos, né, aos timorenses, mas que fora do idioma português não é perfeitamente substitutível, por exemplo, por Sehnsucht ou por um missing, por uma sensação de falta, porque não é falta. A saudade, ela é um sentimento romântico por excelência, porque é um tipo de nostalgia, inclusive de coisas não vividas, de coisas futuras, de coisas ideais. E é exatamente aquilo que no Espiritismo aparece sob o nome de melancolia, às vezes. Quando se fala de melancolia na obra kardeciana, né? Ou de uma tristeza espiritual, de um certo desconcerto, uma falta de lugar nesse mundo, isso é absurda e sumamente romântico. Humberto, enquanto o romantismo tem uma saudade, um desejo de voltar à época medieval, aos amores da época medieval, o niilismo é o vazio, é o nada, nihil, né? Nada, nada, vazio. Angústia, se a gente pega o texto do Kierkegaard, tá? Angústia, tá? Essa sensação de que eu não sou nada, eu não tenho sentido, nenhum dos valores que me são vendidos são bons. Os existencialistas partem desse nada, mas pelo menos eles propõem um salto. Tá? E os existencialistas cristãos ainda falam, bom, já que é para escolher qualquer coisa, por que não escolher o cristianismo? Eu achei isso muito interessante, muito curioso. Já que a gente é incapaz mesmo, o ser humano é sem sentido, vamos escolher o cristianismo, então. Tá? Mas não é essa a visão espírita. Isso é importante. Não é isso que o Leon Denis vai escrever no livro dele. E a gente precisa entender que é contra isso que ele está escrevendo, e a gente pegou no máximo, né? Porque ele está escrevendo por tabela contra os positivistas, contra os cientificistas, porque aí a gente entende por que é tão importante o que ele diz. Eu li esse livro com 16, 17 anos, eu achava tudo uma obviedade, porque o livro está muito encaixado com o que a gente estuda dentro dos centros espíritas. Agora, saber a quem se dirige, aí a gente vê que o livro é muito mais importante do que o que eu pensava na juventude. Eu vou aproveitar o gancho que você deixou e vou também reagir um pouco aqui à questão do Adair, que é a seguinte: se o niilismo surge com os eventos da Revolução Francesa e se cresce fazendo frente e com a indiferença política e social, criticando a moral vigente, provavelmente aqui talvez o Adair tenha querido dizer a partir de uma percepção de falência do cristianismo, de falência pelo menos do cristianismo institucional, em promover aquele estado de bem-estar interior e coletivo, né, que os ideais cristãos supostamente deveriam promover. E que tem muitíssimo a ver também com a crítica de Nietzsche, por exemplo, né? Quer dizer, a crítica de Nietzsche no sentido que ela não é uma revolta edipiana contra o pai pastor, né, de família de pastores, na medida em que não é um ato de rebeldia de um sujeito que estudou muito pouca teologia e que também tinha algumas lacunas sérias na sua educação filosófica e tal, mas assim, com todos os perdões que o nosso amigo merece, né, todos os descontos, ele está certo na medida exata em que existe uma emulação teatral do cristianismo.
E essa emulação teatral, ela não apenas não é suficiente para promover o nosso bem-estar íntimo e o bem-estar sociocoletivo, né? Social e coletivo, mas também é uma forma de inautenticidade, falsidade, hipocrisia que gera nojo, com toda justiça, com toda com toda razão, né? Produz em nós uma espécie de asco, de aversão, porque o sujeito ele no privado age como não cristão e em público ele dá lição, ele palestra, ele é moralista. Quer dizer, esse tipo de defeito da sociedade cristã, né? Não vamos nem dizer do cristianismo, acho que talvez a gente possa resumir o erro de Nietzsche ou o erro da Revolução Francesa também como confundir e identificar cristianismo e a tradição cristã. As instituições, as igrejas, a sociedade nomeadamente cristã, mas que não entendeu e nem viveu a mensagem de Jesus, né? E nesse sentido a gente pode observar que o próprio Kardec, em muitas passagens, ele é bastante iconoclasta, bastante rebelde contra essa tradição cristã, essa cultura cristã, a ponto de que hoje, em alguns segmentos da nossa vivência como espíritas, como praticantes do espiritismo, sei lá, nós somos muito mais ortodoxos, muito mais tradicionalistas e pré-kardecianos do que Kardec. Então, nós temos também, aí, claro, vou dar um exemplo da cultura brasileira, que é um exemplo que isso é óbvio, a Constituição Católica da alma brasileira, a Constituição ibérica, medieval, portuguesa da alma brasileira, ela nos volta a todos, né, para um tipo de vivência do cristianismo que é muito peculiar e que não encontra muita ressonância na França, por exemplo, e talvez menos ainda na Inglaterra, por exemplo. Mas faz todo sentido no Brasil, acho que faz todo sentido em Portugal, não sei em quantos outros lugares, mas imagino que na América Latina e na Península Ibérica isso faça muito sentido, porque são culturas marcadas por uma centralidade absoluta do cristianismo institucional, da Igreja Católica, né? Que não viveram nem a Reforma, nem o Iluminismo de uma maneira equivalente às nações maiores, né, da Europa, e que são caracterizados por isso, por terem passado por uma reforma ou por um processo de iluminismo, como tanto a França quanto a Alemanha e a Grã-Bretanha. Então, isso marca uma diferença radical e que não é um problema, tá, gente? É algo que precisa ser entendido e ser aceito, né? Essa é a nossa especificidade. É deste lugar que nós falamos, né? É uma nação evangélica, no sentido de... não no sentido do uso popular do termo, mas no sentido de que o evangelho está no nosso DNA, tá? Seja teatralmente, seja essencialmente, intimamente, né? Profundamente, mas nós não conseguimos ultrapassar essa Constituição facilmente falando a partir do Brasil, ao passo que quando o sujeito está na Inglaterra ou na França, isso é muito mais fácil, né? Essa ruptura, ela se deu ao longo de vários séculos. Então, isso tudo precisa ser observado. Na Alemanha, por exemplo, talvez a Revolução Francesa ela tenha algo a ver um pouco também com isso, né? Porque os intelectuais franceses eles estavam perfeitamente conscientes de que na Grã-Bretanha e na Alemanha existiam movimentos muito diferentes dos que estavam acontecendo ali naquele momento, final do século XIX, quando a França era, de certa maneira, atrasada em relação a essas outras nações, e tanto a sua aristocracia era mais centralizadora, tinha mais poder, quanto também o seu clero era mais, digamos assim, monolítico, né? E havia censura na França, coisa que praticamente não havia na Inglaterra, na Holanda, na Alemanha, nos estados alemães, claro, protestantes,
nos Estados católicos um pouco mais, mas às vezes até nos Estados católicos alemães ou na Áustria havia uma censura menos dura do que na França. Esses grandes filósofos e iluministas franceses às vezes tinham que publicar os livros na Holanda, às vezes tinham que publicar os livros alhures e depois importar os livros impressos em francês de volta para distribuição na França. Então, esse contexto é um contexto que produziu um ódio muito específico à religião, ao cristianismo, ao catolicismo. Né? A gente, bom, isso aqui é um assunto para outras várias horas de conversa, né? Não vamos ficar muito nisso, mas isso, sem dúvida alguma, tem a ver esse grito de liberdade e o fato dele ter sido direcionado não só à nobreza, mas também ao clero e à Igreja Católica especificamente, isso tem muito a ver com o processo de desenvolvimento do materialismo, do niilismo na França, né? Ignorando também as especificidades dos outros lugares. E é a partir desse cenário onde a religião está tentando sobreviver e não se impor mais, né? Que Kardec vai escrever. E Leon Denis, mais de 30 anos depois, ele vai escrever em uma França onde a religião ela virou um detalhe na vida das pessoas. Né? A França de Leon Denis ela é mais parecida com o Brasil assim do século XXI do que com o Brasil daquela época. Então, a gente tem que imaginar uma sociedade já laicizada, secularizada, uma sociedade onde havia um percentual já considerável de ateus e muito maior, muito maior, sempre foi muito maior, o número dos sem religião, dos não afiliados. O sujeito tem alguma concepção genérica de Deus, mas não tem religião ou doutrina ou igreja. E, de certa maneira, Leon Denis farejava isso e queria resgatar esse público, pelo menos, de volta para uma concepção positiva de uma vida espiritual com sentido, com ordenação, com racionalidade intrínseca, com valores. Gratidão, Humberto. Nós temos 3 pessoas aguardando para interagir com o grupo. Fouque, pode falar, querido. Eu queria cumprimentar a todos nós por termos a oportunidade de voltarmos a discutir coisas tão belas, não é, quanto as ideias de Leon Denis. O que nós tivemos hoje foi a criação de um pano de fundo, compreendendo as circunstâncias históricas para compreender a obra de Leon Denis. Entretanto, o que eu queria colocar aqui para reflexão é que esse mundo que existia no século XIX continua sendo bastante o nosso mundo de hoje. Um jovem, quando entra numa universidade, e o Jader falou sobre isso, quando ele entra numa universidade, ele aos 22, 23 anos, está lendo Marx, está lendo Schopenhauer, está lendo Nietzsche, sobretudo, se ele for para a área filosófica. E essa mocidade egressa do movimento espírita tem pouca oportunidade de, no seu ambiente espírita, ter uma construção do seu conhecimento doutrinário para chegar a esses ambientes universitários e receber essas informações de maneira crítica. Esta pode ser uma das razões de uma dificuldade de se manter os jovens espíritas dentro do espiritismo. A leitura de Denis, a leitura desses outros autores básicos não estaria faltando para compor essa possibilidade de uma visão mais crítica na nossa juventude? A quem você dirige a pergunta, Luiz? Jader, cabe um pouco a você, um pouco
Humberto, enfim. A questão acho que é interessante e foi abordada pelos dois. Eu acho que sua questão é perfeita. É o que eu vivi na universidade. Tá? A gente tinha uma sobrecarga. Eu fiz psicologia há 30 anos, nos anos 80. Então, a gente tinha uma sobrecarga de autores materialistas, de base derivada das ciências biológicas. A gente tinha professores que duvidavam até da psicologia, ou que colocavam a psicologia a serviço ou como efeito do corpo somente. A gente lia autores existencialistas, a gente lia autores... Assim, a carga de leitura de autores materialistas era imensa. E até alguma coisa mais próxima de nós, como um existencialismo cristão, a gente não lia. E eu ficava assim, mas por que a gente não lê os existencialistas cristãos? E as pessoas que debatiam com a gente dentro da universidade não conhecem o pensamento espírita. E o pensamento espírita é muito bem elaborado. Tá? Essa que é uma questão importante para a gente poder passar para os nossos jovens. A gente precisa ter esses espaços dentro do movimento espírita. Concordo com você, Luiz, que é crítico com relação aos jovens. Essa é uma das razões que me levou a trabalhar no movimento como a LIP, que tenta procurar produções dentro do espaço acadêmico e dar visibilidade a elas para que os jovens possam ler, para que as pessoas que estão no meio acadêmico possam se interagir, para que os professores possam se conhecer uns aos outros e convidar para a banca, e convidar para uma co-orientação, trocar, participar dos eventos uns dos outros, porque só no Brasil, quando a gente começou, quando a gente fez o 4º encontro da LIP em São Paulo, já existiam mais de 150 teses e dissertações sobre o espiritismo, ligadas ao espiritismo, com as mais diversas óticas. Tá? Então, ter contato com esse conhecimento, poder dialogar, não é nem querer convencer os outros, mas poder dialogar, poder dar uma segunda visão, é muito importante. No nosso estado aqui, eu posso falar do nosso estado, há uma preocupação imensa com a evangelização, o que eu não acho incorreto, de jeito nenhum. Tá? Mas e o aspecto filosófico e o aspecto científico do espiritismo? Tá? Esses dois aspectos são muito importantes para alguém sobreviver a uma universidade no dia de hoje. Então, você ligado à LIP, Humberto ligado ao núcleo lá na Universidade de Juiz de Fora, o NUPS, né? Sabemos da produção enorme acadêmica ligada ao espiritismo, mas, como se diz, isso não chega na ponta. As instituições espíritas parece que não se interessam em trazer esse tipo de conhecimento por algum tipo de erro de avaliação, vamos dizer assim. Eu pessoalmente, eu sou ligado às pessoas das mais diversas tendências e orientações. Eu acho que talvez a emoção mais ligada a isso seja o medo. Sim. Medo de convidar alguém que vai falar alguma coisa, que possa criar um diálogo, que possa criar um desentendimento dentro do meio espírita. E aí, então, se eu estou organizando um evento, eu vou naqueles que eu considero que estão mais alinhados com a minha forma de pensar. Às vezes, as pessoas nos convidam, eu passei por isso há um tempo, eu não vou dizer o tempo para não identificar onde, em que antes da palestra a pessoa me disse o que eu deveria falar. Eu falei, mas convida e não confia? Como é que é isso? Eu acho que é medo, é principalmente medo. Tá? E a gente não... eu acho importante que as organizações espíritas possam fazer isso com maturidade. Não façam isso também de forma... de qualquer jeito, porque tem que ser feito. Mas é a minha percepção pessoal. Eu vou reagir muito rapidamente, porque eu concordo 100% com o Jader. Acho que no próprio diagnóstico do Fuchs, ele já meio que é isso, né? Quer dizer, essa é a resposta mesmo, né? Eu acho que não é um problema local do movimento espírita, é um problema universal. As religiões todas estão desesperadas com a evasão de fiéis, com a perda de fiéis, exceto
aquelas religiões que não estão preocupadas em explicar nada. Aquelas estão assim, que vendem a mensagem de que, olha, não interessa, se entrega a Jesus e pronto, ou então você acredita nesse livro aqui e tal. Então, quer dizer, existe uma facilidade maior de proselitismo quando você não assume para si o ônus terrível e pesadíssimo de explicar a realidade, de constituir uma filosofia que seja realmente sistemática e abrangente o suficiente para explicar todos os aspectos da vida humana. O espiritismo, ele meio que assume esse ônus, e ele tem que pagar o preço por ter uma tamanha pretensão. Por outro lado, diante da corrosão, né, da estrutura cósmica, da ordem moral do universo, da ordem lógica do universo, da ordem do discurso racional, do debate, o que resta? Não resta nada, ou você aceita a destruição total, ou você assume essa tarefa hercúlea, essa tarefa que é um pouco impossível, que é um pouco além das forças humanas, e torce para que haja forças super-humanas, né, além das forças humanas, auxiliando e direcionando de alguma maneira essa obra, porque é uma obra de fato monumental, né, muito, muito grande. Então, nós não podemos ter pressa diante de uma tarefa dessas. O que é uma tarefa de reconstituir a civilização, a cultura, a razoabilidade? A gente está vendo aí de todos os lados o fracasso fragoroso de sociedades que não acreditam mais no diálogo, né? As polarizações extremas, os ódios e os radicalismos políticos e todo tipo de discurso corrosivo, destrutivo. Bom, o que a gente pode fazer? A gente, na minha opinião, na minha mera opinião, a gente não pode fazer o que outras instituições ortodoxas fazem, que é criar um index prohibitorum e dizer, olha, não leia Marx, não leia Nietzsche, não leia Schopenhauer, isso faz mal para você. Leia apenas coisas mais açucaradas. Pelo contrário, nós devemos ler todas as coisas e reter o que é bom. E reter o que é bom é que é o ó do borogodó, é a parte difícil da coisa. Isso exige justamente uma capacidade maior, tem um custo, porque você se angustia, você fica em dúvida. Então, a vida de fé de quem raciocina, ela é uma vida mais conturbada, ela é uma vida com solavancos, ela é uma vida em que você tropeça e fica em dúvida e se angustia legitimamente um grande número de vezes. É muito mais fácil você seguir aquele perfil mais linear, imposto, né, numa catequese, do que você pensar assim, poxa, esse cara aqui ele é bem imoral, mas tem algum sentido no que ele está dizendo. Porque em alguns momentos, na minha autoanálise, eu vejo que eu também sou um bicho, né? Eu também sou um animal apenas. Eu apenas sou um ser biológico reagindo a estímulos de comida apetitosa. E todos os estímulos aqui, os bichos estão sujeitos sem a mediação da razão, sem forças superiores para lidar com isso. E aí a gente entende os nossos aparentes heróis, ou heróis de fato, né, do movimento espírita, da história do cristianismo, que surtam, que vivem crises, que entram em depressão, que se matam, né? E o sujeito que tem a visão mais poliana, ele não é capaz de equacionar isso. Aí ele vai dizer, isso aí, esse cara nunca foi espírita. Ele sempre foi um cara que viveu assim teatralmente o espiritismo, mas para fazer uma coisa dessa, a mensagem não entrou nele. Às vezes entrou, mas o ser humano não é só discurso, não é só razoabilidade, não é só apelo ao bem, né? O ser humano ele é multifário e polivalente, como dizia Goethe, né? Duas almas habitam o meu peito e as duas me rasgam, me dilaceram constantemente. Uma quer, impoluta, retornar às alturas, de onde ela sente que veio. A outra quer, com toda a paixão, se agarrar, se acorrentar às coisas terrenas. Isso é muito paulino,
é muito agostiniano, mas também muito platônico, né? E quando a gente entende essa complexidade da vida, a gente é mais capaz de perdoar aqueles amigos que escorregam e entender as nossas próprias escorregadas e não chutar o balde porque, isso não é para mim, isso é tudo muito inacessível, muito difícil, é um ideal inalcançável, né? Quanto a gente consegue também entender melhor a própria vida e entender como uma fé pode derivar da razão ou estar escorada na razão ou se relacionar com a razão face a face, né? O tempo todo, sem desfalecer. Gratidão, Humberto. Amélia, querida, pode falar. Estamos tão em cima da hora, não é? Que eu até estou com receio de dizer alguma coisa. Mas eu queria cumprimentar todos, Humberto, Jader, todos os amigos que aí estão. Levantar só algumas questões. Eu tenho várias, mas vou levantar algumas só. Deixa-me alguma inquietação à questão do desenvolvimento humano. Principalmente na forma como as religiões conduzem os seres humanos e essa melancolia que vem aí atrás, desses discursos trazidos da dor, da esperança, da tristeza. Eu lembro-me que desde os 7 anos de idade que eu saí da Igreja Católica e fiz o meu pai sair da Igreja Católica aos 7 anos de idade. 7 anos de idade eu já lia a Bíblia. E então o meu pai tinha me ensinado que nós tínhamos 2 pais, um pai grande e um pai pequeno. Ele era o meu pai pequeno e o pai grande era Deus. Mas eu cumpria o pai pequeno, mas ele não cumpria o pai grande, porque ele também dizia que o que estava na Bíblia que era certo. Então na Bíblia, Êxodo 18:20 diz, não farás imagem de escultura, nem a curvarás, nem a servirás. Eu disse, não, mas a Bíblia diz essa coisa, você vai para a igreja onde tens esculturas que você tem que adorar. Então, o meu pai, coitado, e porque eu digo que ele é um coitado, porque ele teve que sair em vários momentos, em várias religiões, para acompanhar o meu pensamento, né? Então, aos 7 anos, ele sai da Igreja Católica. Aos 10 anos, entra para uma igreja, passado 2 anos, sai também, porque essa igreja tinha manifestação dos espíritos, e os espíritos que se manifestavam só traziam conversas de intrigas. O irmão fulano passou ali, eu dizia, papá, mas não há espíritos que venham de lá para trazer notícias outras que não sejam essas? Eu, com 10, 11 anos, já achava que havia notícias do além que fossem fortes, que não fosse que vi dizer que aconteceu aquilo e o vizinho passou ali. E depois já achava que o pastor dessa igreja devia desencarnar para libertar um pouco as pessoas. Mas aos 12 anos, muito triste também, eu dizia, papai, eu quero mudar de mundo. 12 anos. Considerava-me um extra e queria mudar do mundo. E o meu pai, triste, dizia, minha filha, mas mudar do mundo é morrer. Eu dizia, não, papai, não é morrer, é só mesmo mudar do mundo. E os mais velhos diziam, quem morreu, morreu. E eu dizia, não, papá, não há quem morreu, morreu. O papá acha mesmo que a gente nasce, vive, arranja amigos, só porque teve um acidente ou porque teve uma malária, morre, acabou, acabou. E vejo-me hoje como psicóloga sempre a fazer o mesmo raciocínio como professora, vamos pensar, procurar o pensamento. Como professora psicóloga, eu na minha turma, com 15 religiões, faço com que os alunos entendam que cada um é livre de estar na que quer, mas respeitando-se, porque há onde ter necessidade de trabalhar uns com os outros. Gosto do Leon Denis pela questão da educação. A doutrina espírita, para mim, é um processo de libertação mental, só isso. Entendo que o conhecimento da doutrina espírita liberta o indivíduo das nossas amarras. E não para criar aquela questão, que eu peço desculpas se vou magoar alguém, que o espiritismo no Brasil é muito louvado, a religião espírita. No meu entender, é criar proselitismo, é de fato... enfim, ser inimigo da doutrina espírita, a gente catalogá-lo como uma religião, então já não chega a toda a gente. No meu projeto social, que tenho 6.500 pessoas a estudar, eu não faço evangelização.
Eu coloquei a doutrina espírita na escola como uma filosofia espiritual, em que os professores são os que são trabalhados do ponto de vista da pedagogia e eles trabalham com os estudantes normalmente como uma disciplina convencional. Por quê? Porque eu quero que a doutrina espírita se espalhe por toda a gente sem ser dividido, porque é mais uma religião que é mais aquilo. E aqui em Angola nós tivemos muito sofrimento. A fé tem que ser bem raciocinada. Não pode ser aquela fé que Deus é que sabe, Deus é que sabe. Não, isso já não funciona. Aqui tem que se pensar. E uma das grandes pedagogias que eu entendo que existe na Terra é a doutrina espírita. Então, essa questão da saudade, Humberto, efetivamente está nos cânones portugueses, mas em Angola, fundamentalmente. O que a gente sente é que, por exemplo, a questão da saudade é a ausência que não é uma ausência longínqua, até pode ser uma ausência de pouco tempo, a gente sentir a falta daquela pessoa. E comigo é o inverso, é a saudade do além, saudade de não sei o quê. De repente entrar numa saudade que as lágrimas caem e eu fico perguntando, meu Deus, saudade de quê? E entendo que nem é saudade de estar no planeta Terra, é saudade de mais além, para além do planeta Terra. Então, o tempo é muito pouco, eu gostaria que a gente conversasse mais um pouco, mas era só essas considerações que eu gostaria de colocar. Dizer que a vida é um verdadeiro jogo. Eu fiquei viúva aos 25 anos, perdi marido e filha no mesmo dia num acidente de carro. Não era espírita. E naquele dia eu dizia assim, porque já tínhamos morrido o irmão no dia seguinte em que fazia-se um ano, morreu outra irmã. Eu dizia assim, ou Deus não presta, ou os homens explicam mal. Nessa altura tinha 18 anos. Quando anos depois morre marido e filha, eu digo assim, eu vou à procura do Deus que me criou a mim e não o Deus que os homens criaram. Esse Deus nervoso, raivoso, que penaliza seus filhos. A vida é assim. Ela é bela. Obrigada. Excelente, amiga. Jader que reage um pouquinho, eu vou só dizer o seguinte, eu concordo com a filosofia portuguesa, que diz justamente essa saudade sem objeto, né? Que não é a saudade de fulano, a saudade de um lugar, costuma ser a saudade do infinito. Nós, criaturas finitas, nós sentimos uma carência que é uma carência não psicológica, uma carência metafísica, uma carência do transcendente. Só é aplacada quando a alma está cheia de uma infinitude que é impossível a gente produzir nós mesmos, né? Que é o encontro com a fonte de todas as coisas. É exatamente isso, né? Quer dizer, isso aí não é religião, mas se a gente quiser chamar de religião, porque é um nome que ajuda a gente a fazer conexões com outras coisas que levam a este mesmo fim, tudo bem. Mas é o sagrado, o transcendente, o espiritual no humano, né? E que a gente não sabe classificar, porque a gente começou a separar essa coisa, ou esse lado do nosso espírito, das religiões há 200 anos. E, por outro lado, a gente tem 4.000 anos de tradição, de identificação total entre essa experiência do sagrado e as religiões, e os sacerdotes, e os templos. E essas coisas elas só aconteciam juntas, não aconteciam separadas. Né? E só agora a gente está começando a entender como é que isso é possível. Né? E Kardec estava na crista dessa onda, dessa transição. Eu acho que é por isso um pouco que a gente continua lendo Kardec com os nossos atavismos de 1.000, 2.000 anos atrás. Juliana, pode falar, querida. Não vou atrapalhar com o horário, Fabrício, fiquei angustiada agora. Não, Tem que ser bem breve. pode falar, nós já passamos do horário, então eu peço licença ao grupo, mas pode falar, fica tranquila. Então, tá bom. Então, obrigada e já desculpa antecipadamente para todo mundo. Mas, não sei, olha, estou direcionando tanto para o Humberto quanto ao Jader, é só uma reflexão
enfim, de todas as falas do que nós tivemos até aqui, eu acho que justamente o que o Humberto até acabou falando aqui agora, me lembrou bastante, até quando eu estava lendo a obra, assim, o quanto de alguns pequenos questionamentos que ele começa a colocar, o Denis, como eles são atuais, né? Sobretudo agora, quando ele vai falando da época, e a época que a gente vive enfim, de pandemia, logo no primeiro capítulo, né? Como a gente pensa nessa atualidade de um pensamento lá do século XIX e a gente aqui século XXI, né? Como a gente ainda está nisso. Isso me lembrou muito um sociólogo português, falamos de Portugal hoje, o Boaventura Sousa Santos, que tem uma obra que é muito bacana, que é sobre a teoria crítica, né? Ele faz a crítica da razão indolente, e aí ele fala, né, justamente sobre contra-desperdício da experiência. E o que ele trata basicamente ali, ele está falando sobre transição paradigmática. Ele vai construindo como o conhecimento se forma, né, ao longo do tempo, nessa comparação histórico-cultural. E tem uma frase ali, Humberto, que eu tinha até anotado aqui, você falou, me bateu, em que ele fala assim: a morte de um dado paradigma traz dentro de si o paradigma que lhe há de suceder. Né? Mostrando que, na verdade, a gente não está fazendo, a gente não quebra só um paradigma imediatamente, né, faz uma contraposição e imediatamente o mundo mudou, porque o paradigma se colocou. Né? Isso é um processo. Então, o que eles nos convidam o tempo inteiro é nos percebermos num processo de transição paradigmática, em que a gente o tempo inteiro tem que ter um exercício de autorreflexividade, porque a gente não pode esquecer que a gente está trazendo um pouco dos paradigmas anteriores, né? Então a gente escuta aquilo, mas ao mesmo tempo a gente reage sem perceber, como você falou, às vezes com o mesmo atavismo, né? Me lembrou um pouco isso, né? E é até engraçado porque ele usa uns termos que ele fala que a gente, por exemplo, tem um tipo de conhecimento que é um conhecimento que é regulatório, e eu contraponho socialmente com um conhecimento emancipatório. Então, eu acho que a hora que eu vou emancipar, eu vou quebrar o paradigma da frente e tudo vai se resolver. E, no fim das contas, esse emancipatório acaba se tornando a nova regulação. Né? Então, a gente não chega nessa emancipação. E como nós precisamos evoluir para conseguir reconhecer esses movimentos que são diferentes e como isso é complexo. Né? Talvez se a gente se entender nesse meio de caminho, sempre nessa efervescência, né, preparatória para a mudança paradigmática, talvez nos auxilie. Então, eu não sei se isso de alguma maneira faz sentido para vocês, porque o que ele vai, no fim das contas, questionar é que instrumentos é que nós utilizamos, né, para fazer isso. Né? Ele não vai falar dessa questão nem moral e muito menos religiosa, enfim, vai falar de política, vai falar de ciência, vai falar de direito, mas eu fico vendo aqui das nossas discussões como falta, né, a gente usar essa questão da moral para que seja um instrumento, para que nos auxilie a compreensão dessa transição paradigmática. Enfim, não sei se eu falei, enfim, eu dei uma viajada aqui, mas eu queria saber se para vocês, se isso de alguma maneira faz algum sentido. Acho que não deu viajada nenhuma. O que você está falando é basicamente o seguinte: de uma forma intersubjetiva, natura non facit saltus, né? Quer dizer, não há ruptura na natureza. A ordem, ela é sempre uma ordem de transição harmônica. E mesmo as revoluções, elas são gestadas a longo prazo, né? As consciências já estão mudando, e o que a gente vê fisicamente como uma revolução ou como uma ruptura, na verdade é o processo de aparição ou de manifestação material de transformações emocionais, ideológicas, conscienciais, que podem ter 200 anos, podem ter 50 anos, podem ter 1000 anos, que estão acontecendo, né? Só que a gente acredita no salto, né? No salto quântico, né? Para usar uma piada com o pessoal que gosta de fazer analogias quântico-místicas, né? E que o homem velho vira homem novo de uma hora para outra. Então, quer dizer, na nossa mente mais infantil, a gente gosta desse quadro. Mas aí a gente lê um Paulo Estevão, por exemplo, e a gente viu que, pô, não tem esse salto de uma hora para outra, né? Você conhece o Estevão, conhece a Abigail,
conhece o Gamaliel, né? Aí, quando você percebe que toda a história de vida do Paulo encaminhou ele para aquele momento, você entende que aquelas várias sementes foram plantadas, tiveram tempo de germinar, mas não tiveram tempo de serem reconhecidas. Aí você entende a transmissão, o momento catalisador da experiência espiritual, da aparição de Cristo, né? Seja lá como for aquele momento que a gente entenda, ele vai catalisar um processo que estava acontecendo, ou que estava sendo estancada, aquela energia psíquica, né? Um termo excelente do Jung é esse, né? Às vezes você tem como reprimir uma energia psíquica, mas o crescimento dela mesmo vai gerar uma impossibilidade de repressão, de sustentação do estado de coisas, e as coisas vão acontecer como devem acontecer em algum momento específico. A gente congela o momento, fotografa e chama aquilo ali de o processo inteiro de transição. Esse é o problema, nossa fraqueza cognitiva mesmo, fraqueza de entendimento das questões, eu acho. O que você acha, Jader? Eu acho que está na hora. A gente não consegue parar, gente. Vocês desculpem mesmo, viu? Então, gente, vamos fazer o seguinte. Jada e Humberto, vocês querem fazer alguma consideração final para o grupo antes da gente ir para a prece de encerramento? Peço desculpas por ter estourado meu tempo, só isso. Ok, então vamos lá na Alemanha e convidar a nossa amiga Olímpia para fazer a nossa prece de encerramento. Olímpia? Desculpa, Fabrício. Então, mergulhados todos nós nessa sintonia de troca, né? Do busca do conhecimento, busca de entender a complexidade e o longo processo deste contínuo das buscas da nossa melhora através do conhecimento da filosofia, através do conhecimento da moral, esta moral do Cristo, né? Através de tentar compreender todo este conteúdo de conhecimentos que Allan Kardec nos trouxe, elevamos os nossos pensamentos de gratidão a todas essas forças que aqui se reúnem para que nós possamos compreender e ter paciência conosco mesmo e aceitar esse processo interno que precisamos fazer em busca da nossa evolução moral. Queremos apenas agradecer a Ti, Jesus, mestre amigo, por tantas oportunidades lúcidas, tantas oportunidades que amigos como Jader, como Humberto e tantos outros encarnados e também desencarnados que se debruçam no estudo de obras milenares, se debruçam em obras filosóficas, científicas, para que possamos compreender esta doutrina de luz em um viés de autolibertação, num viés que possa nos ajudar a nós mesmos, ajudar as pessoas com quem convivemos, nos grupos sociais, nos ajudando. Ó bom Mestre Jesus, o nosso pensamento neste momento é só de gratidão. E te pedir um pequeno pedido e grandioso, que não nos deixes jamais buscar a luz da razão, a luz da fé, para que possamos compreender
o teu princípio ético, que quando tu vieste aqui na terra nos deixastes as bem-aventuranças. Senhor, assim encerramos o estudo desta noite, mais uma vez robustecidos dos ensinamentos e das energias do teu amor. E assim encerramos o estudo desta noite de hoje. Amém. Gratidão, Olímpia. Pessoal, então, vejo vocês daqui 15 dias para o nosso segundo encontro, né? Permanecemos ainda com o Porquê da Vida de Leon Denis e aguardo a presença de vocês. Até mais e tenham uma boa noite. Abraço a todos.